Hoje nós vamos falar de crenças sobre o olhar da terapia. Hoje tem uma convidada super especial, uma terapeuta, a Elaine. Ela já está aqui com a gente. Ela vai trazer muita informação da importância da terapia, do terapeuta no processo do autoconhecimento. Vamos aproveitar, pegar aqui o aviãozinho, começar a convidar pessoas, trazer mais pessoas para se transformar, para se desenvolver, para entender o que é crença, para começar a eliminar as crenças negativas. Vamos que vamos! Hoje eu convidei a Elaine. Ela é uma irmã de alma, é assim que a gente se refere, né, no mundo terapeuta. A Elaine é uma terapeuta mais experiente, é reikiana, é teta healing, é especialista em meditação. A ideia de trazer ela hoje foi para a gente trazer para vocês a informação, né, da importância do terapeuta no processo do autoconhecimento. De que forma o terapeuta ele agrega nos resultados positivos na jornada do autoconhecimento. Porque o que é que acontece? De um modo geral, quando a gente resolve iniciar o processo do despertar, as coisas vêm muito, acontece muito pela dor, né? Pelo aquilo que incomoda, pela insatisfação ou da carreira ou do relacionamento. E o que é que a gente... Aí se começa a busca de como eu melhorar, como eu poder mudar esse momento, essa fase da minha vida que está me incomodando. E o que é que começa? E eu falo muito porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu me vi muito inquieta, insatisfeita com a minha vida profissional, insatisfeita com o meu relacionamento, já tinha uma relação meio que difícil com a família, com os amigos, as coisas não se encaixam. E aí eu sentia a necessidade de buscar dentro de mim, de encontrar o que é que eu preciso mudar, né? O que é que eu preciso mudar para poder dar uma virada de chave na vida. E aí o meu processo foi muito sozinha, que é o que eu não recomendo. Eu comecei a buscar, a estudar o autoconhecimento, a fazer um curso de autoconhecimento, fazer investimento em livros. E é muito valioso esse processo, mas termina que passa a ser um processo muito doloroso. E não tem que ser assim, não precisa ser assim. A gente pode, né? A gente deve sim começar esse processo do autoconhecimento, o processo da transformação, mas isso precisa ser muito leve, isso precisa ser muito fácil, porque senão se desiste no meio do caminho. Eu não desisti porque eu sabia, alguma coisa dentro de mim me dizia que eu estava no caminho certo, que eu precisava ter paciência, que as coisas iriam acontecer. Mas é um processo doloroso. Por quê? Porque a gente vai mexer com as nossas crenças, a gente vai mexer com as nossas dores, você vai mexer com aquilo que te incomoda, aquilo que lembra da caixinha que eu sempre falo, o nosso inconsciente, ele é o guardião de uma caixinha, que é a caixinha do segredo. É a caixinha que a gente guarda com muito cuidado, tudo que é positivo, tudo que é de muito maravilhoso, os melhores momentos da nossa vida, como a gente guarda também as nossas maiores dores, os nossos medos, os nossos traumas. Então, quando se inicia a jornada, o processo do autoconhecimento, a gente vai acessar essa caixinha. Deixa eu só ver se ela já conseguiu entrar aqui para eu poder... Pronto, para ver. Boa noite, Malu Marija, Tarsi, Débora, Vera, sejam todos muito bem-vindos. Thales, gratidão pela presença de todos vocês. A gente começou aqui, né? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é uma irmã de alma, a terapeuta Elaine. Deu um probleminha na internet dela, que é normal, né? Nós estamos ao vivo e aí ela está ajustando para poder entrar. Enquanto a gente está esperando ela,
estou aqui trazendo, falando um pouco do nosso tema, da nossa proposta hoje. Hoje a gente vai falar sobre a terapia, as crenças sobre o olhar da terapia. Eu tive que trocar aqui de lugar, porque a internet não estava muito boa. É assim mesmo. Eu falo com eles que é isso mesmo. Ao vivo a gente tem que ir se ajustando, se adequando. Sim, Tá me ouvindo? sim. Bom, então eu estava me apresentando, né? Uma boa noite para todos. É um prazer estar aqui, né? É uma honra ser convidada, né, pela Maitê. E o nosso assunto hoje é propriamente para explicar, né, Maitê, sobre as crenças limitantes, né, que são que são programas que nós temos no nosso subconsciente que, de fato, governam a nossa vida. Eu posso dar introdução nesse assunto? Sim, por favor. Eu Tudo comecei bem. a falar com eles, né? Que a gente vai trazer a importância, né, do terapeuta, a minha importância, a sua importância nesse processo da transformação. Mas eu quero que você comece. Tudo bem. É uma honra. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a crença, né? Propriamente o que é a crença, e vou explicar um pouco como ela nos influencia e quais os tipos de crenças, né, que nós desenvolvemos aí durante a nossa vida. Então, a crença propriamente, ela é todo e qualquer pensamento, né, que nós temos como verdade. É um conceito muito simples, mas que tem aí uma profundidade e um impacto muito grande na nossa vida, né? As crenças são pensamentos que trazem impactos profundos no nosso dia a dia. Quando a gente fala a palavra, automaticamente muitas pessoas associam a coisas religiosas, tá? Mas nós temos crenças em todos os aspectos da nossa vida. E quando nós temos uma crença, nós temos uma atitude quase que automática de nunca contestar, né? A gente tem aquilo como verdade e é assim que a gente vai conduzindo a nossa vida. E como que funciona a crença? Ela envia um comando para o nosso sistema nervoso e o sistema nervoso, ele automaticamente ele age, ele executa, né? Ele não tem um filtro e ele executa as informações que a gente vai ali jogando todos os dias, a todo momento, através do nosso sistema de conexões neurais. Que mais que eu acho importante falar? A crença, ela sempre vai criar a nossa realidade, tá? Então, por isso que é importante a gente ficar atento em coisas, de repente, que estão incomodando lá no nosso coração, no nosso eu, mas que a gente tem medo de mexer ali naquela ferida. E é importante a gente ter conhecimento para que a gente possa tratar e curar isso, né? Porque senão vai ficar governando e trazendo acontecimentos baseados nessas crenças. E como que as crenças elas atuam, né, na nossa vida? É um mecanismo muito simples, tá? Elas determinam o quanto do nosso potencial a gente vai liberar, né? Por exemplo, a todo momento a gente tem um pensamento negativo e positivo. Então, quando a gente tem um pensamento positivo, ela vai descarregar, né, uma bioquímica do bem-estar. E quando ela tem um pensamento negativo, ela vai descarregar uma bioquímica de mal-estar. E aí, então, caracteriza-se o potencial que nós estamos liberando
para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento negativo, automaticamente eu limito, eu delimito, né? E isso vai determinar o quanto eu estou liberando. Então, o meu potencial para o mundo das minhas atitudes serão limitadas, né? Então, toda ação começa por um pensamento. Porém, se nós formos pensar no consciente, a gente tem atitude baseada totalmente no nosso consciente, né? Mas o que a gente não sabe é que o nosso subconsciente é que governa a nossa vida, que caracteriza 90%. O nosso consciente é somente 10%. Então, todos os dias nós vivemos a nossa vida baseada em eventos de que a gente desconhece, né? Porque a gente precisa entrar no nosso interior, no nosso autoconhecimento, para que nós possamos aflorar, trazer essas crenças que estão nos limitando e trabalhar e liberá-las, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma crença, por exemplo. Se eu acredito que ter sucesso é difícil, eu acredito que é difícil e eu estou liberando um potencial limitado, né? Por isso que caracteriza-se esse nome de crença limitante, né? Então eu vou buscar os caminhos para confirmar as minhas crenças. As nossas atitudes, ela está sempre confirmando as nossas crenças. Às vezes a gente não entende por quê. Nossa, eu luto tanto, eu trabalho tanto, ou eu sempre estou me relacionando com uma pessoa abusiva, eu sempre estou repetindo, né, algumas coisas que eu não quero. Eu tento fugir, mas eu sempre caio naquela mesma situação. Porque as crenças que estão governando, né, essas situações. E, assim, outra coisa importante, que eu acho importante falar. A todo momento, nós estamos reprogramando as nossas crenças, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Então, por exemplo, além das terapias, né, que é muito importante ter um terapeuta para nos auxiliar, né, como conduzir, como trabalhar, a todo momento a gente tá, por exemplo, um livro que a gente lê, um filme que nós assistimos, se você assiste um documentário que vai te acrescentar intelectualmente, você está reprogramando suas crenças para o lado bom. Se você está assistindo um noticiário o tempo todo de coisas negativas, você está reafirmando as suas crenças negativas e ainda criando mais, né, coisas negativas para o seu subconsciente. Então é importante também a gente ficar atento nessas questões do dia a dia, né? Até como, por exemplo, a nossa atitude. Por exemplo, eu vou lá fazer um tratamento com a Maitê. Maitê, eu quero que você me ajuda, eu estou, né, com problemas do lado profissional, eu não consigo me desenvolver, eu tenho umas questões, alguns traumas, eu preciso trabalhar isso. Aí a Maitê me conduz nesse trabalho com todo amor e carinho, mas e no meu dia a dia? Eu estou agindo, né, positivamente ou estou reclamando o tempo todo? Então, as nossas atitudes no dia a dia também conta para o nosso progresso, né, no nosso autoconhecimento. Que é uma maneira de reprogramar para o lado positivo as nossas crenças. Nós temos 4 níveis de crenças. Então, o primeiro nível é o primário. Esse nível primário é o nível em que nós geramos as crenças desde quando nós nascemos até hoje. Nós estamos gerando crenças a todo momento. Porém, a idade
até os 7 anos de idade é um momento muito delicado, né? É um momento delicado da nossa fase mental, porque nós absorvemos crenças dos nossos familiares, dos nossos cuidadores, dos nossos professores, de tudo que nós ouvimos, que nós vivenciamos, a gente vai criando muita crença nessa fase. Porque a criança, ela nasce, né? Ela não tem vivência do mundo, então tudo aquilo para ela, ela tem como verdade. Mas é importante falar que os nossos pais, eles fizeram o melhor que eles puderam para nos criar, né? Eles também eles têm as crenças, as dores, a melhor forma que eles fizeram de nos criar, eles fizeram. Então, não é um motivo assim, eu vou culpar meu pai, vou culpar minha mãe. Não. Hoje nós temos a terapia para nos ajudar a trabalhar todos esses sentimentos, né? Para a gente melhorar a nossa vida. E auxiliar nesse processo, né, Anny? Exato. E os nossos pais, os responsáveis, todas aquelas pessoas que estão contribuindo com o nosso sistema de crença, o que eles instalam no nosso sistema são de forma inconsciente, porque eles receberam essas informações também, não é isso? Exato, exatamente. E é engraçado porque no meu processo de cura, embora a minha consciência não aceitasse, tinha dias que eu ficava brava. Falou, gente, isso foi culpa do meu pai, essa crença aqui, sabe assim? É bem assim mesmo, sabe? Depois que você trabalha aquilo, aí você sente um alívio e fala, nossa, não é isso, né? Você vê como a crença influencia e ativa ali aquele nosso lado. Eu falei, não, gente, não é assim, a culpa não tem culpados, né? Eu estava falando aqui com eles, enquanto você estava entrando, que termina que a gente começa quando a gente resolve iniciar o nosso processo de autoconhecimento, é natural que a gente comece a consumir tudo que está por aí, né? E aí Sim. Hoje, eu digo que a internet é um grande shopping center. E tem várias lojas distribuindo vários produtos. A gente precisa ter cuidado daquilo que a gente vai começar a consumir. Porque aquele consumo pode ser um consumo errado também, que venha somente para fortalecer uma crença. Eu digo assim, quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, eu fui muito sozinha, eu consumi muito, eu busquei muito. E termina sendo um processo doloroso, porque quando a gente aceita o nosso inconsciente para tratar isso, a gente está molindo no nosso eu mais íntimo, naquilo que a gente está guardando, e quando você mexe, é que começa, né, as dores, você começa a entender por que é que você repete determinada, você está sempre repetindo vivendo a mesma coisa, né, isso, Anny? E aí, é verdade. A gente, hoje, né, hoje a gente entende, eu e você, a importância do profissional, do terapeuta nesse processo. Sim, sim, é muito importante, né? A ajuda de um terapeuta assim, na minha concepção, é extremamente importante, porque quando, assim, você ainda teve forças, né? Não, eu vou continuar, porque tem gente que desiste. Fala, eu não vou ficar mexendo nessas feridas, vou deixá-la lá embaixo do tapete, né? E acaba que deixando para lá e vive a vida com algumas infelicidades. Exato. E assim, aí nós temos o segundo nível de crença, que são crenças genéticas. Essas crenças são crenças que nós estamos herdando dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, são crenças até 7 gerações para trás, né? Que vem aí das características da nossa família.
né? Isso aí a gente vai trazendo conosco, que também a gente pode trabalhar para, né? Não precisa ter. Assim, que a gente honra, né? Honra os nossos Exato, passados, mas eu digo assim, a partir de agora eu assumo o meu papel, o meu livre-arbítrio, o meu direito de escolha e vou construir a minha história. exato, exatamente. Porque quando a gente fica adulto, né? Assim, aí nós temos as nossas percepções, o que a gente quer seguir. Então, de repente, eu não preciso carregar, né, aquela crença que veio do meu bisavô, que hoje, por exemplo, chega a ser até um pouco antiquada para o mundo que a gente vive, né? Mas se eu não trabalhar, eu não consigo me desvincular, né, dessa crença. E realmente precisa de ter algumas técnicas para a gente reprogramar isso, né? E aí tem o terceiro nível, que são quatro, gente, né? Não contente com. Tem quatro níveis. Aí o terceiro nível é o nível histórico, né? Que são dois subníveis. O nível histórico é aquele crenças da coletividade, que são crenças geradas pela coletividade. Um exemplo: não tem cura para diabetes. A diabetes é incurável, mas nós acreditamos nisso, simplesmente, né? A gente não pesquisou, a gente simplesmente acredita o que a coletividade apresentou ali para o mundo e assim a gente segue com esse. Exato. E assim, tem muitas crenças da coletividade, né? Que a gente passa a acreditar e é isso aí. E não é, né? E tem a crença do nível histórico, né? Que embora muitas pessoas possam não acreditar, no Theta Healing a gente vivencia, né? Essa experiência com crenças de vidas passadas. No Theta Healing a gente tem essa crença e a gente trabalha, de fato, crenças que vêm de outras vidas. E aí, por último, tem a crença da alma, que são coisas que nós repetimos, né, com frequência e que passamos a acreditar que somos. Um exemplo, eu fui lá e peguei uma laranja na árvore do vizinho. E aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Gente, eu roubei uma laranja. Eu sou uma pecadora. E tal. Então aí eu fico com aquilo na minha mente, então eu vou criando aquilo e impregno a minha alma com aquilo. Então são crenças que a gente repete, que acredita que é, né? Então a gente tem aí muitas crenças para serem trabalhadas e é possível, né? A gente descobrir quais são, né? Na nossa terapia, né, Maite, a gente consegue descobrir quais são essas crenças que estão limitando para trabalhar e abrir o espaço aí, tirar essas coisas que estão bloqueando, coisas negativas, para entrar coisas boas, né, Maite? Entrar o amor, entrar. Eu sempre falo assim, quando eu começo com um cliente, que é a nossa orientação, né, Anny? O que é que você vai tratar? Qual é a área da sua vida que você acha hoje que você começando a tratar, você consegue desenvolver a sua vida e influenciar as outras? Porque eu entendo como 5 esferas, são 5 pontos, né? Sim, Eu sempre trago a carreira, o financeiro, o relacionamento, a espiritualidade sim, e eu vou me lembrar e eu falo. Mas aí o que é que acontece? Cada cliente, sim. cada pessoa, porque o processo do autoconhecimento ele é muito individual, cada pessoa precisa entender o que é que mais te incomoda. Eu, por exemplo, a primeira área da minha vida que eu curei foi o relacionamento. E eu curei Uhum. com o Ho'oponopono, não foi com um terapeuta. E isso me trouxe
muito sofrimento. Porque a característica do Ho'oponopono é justamente essa, é trazer tudo à tona, tudo que te machuca, para que você comece a resolver, né? Isso, Anne. Então, Exato. hoje, se fosse exatamente hoje, o que é que eu faria? O que é que a Maite faria? Eu iria buscar um profissional ia desenvolver o meu processo sob a orientação dele, porque a gente pode fazer essas limpezas, a gente pode transformar a nossa vida sem dor, porque esse processo ele não precisa ser doloroso, né? Isso, Elaine? Exato, exato. E como profissional é interessante porque a todo momento você vai expor ali, né, o que está te incomodando e você já vai ter um respaldo de como trabalhar para limpar essa dor. Principalmente eu particularmente adoro o Theta Healing porque é muito automático. Eu tô sentindo ali, nossa, a gente faz aquele trabalho, chora e tudo, alivia ali, na hora. É isso que é incrível do Theta Healing, né? Não foi o que a gente conversou muito. O grande gostoso do Teta Healing, a gente pode falar dessa forma, é que tudo que a gente faz, né? Primeiro que a Maite e a Ilane não são curadoras, né? Nós somos um canal de cura. A gente foi Exato. fazer o intermédio entre o criador e o nosso cliente, né? E o Theta Healing, ele nos dá a possibilidade de estar em contato com o criador, que para mim isso é maravilhoso, né? De todas Sensacional. as técnicas que eu tive acesso do autoconhecimento para transformação de vida, para mim a Theta Healing é a que mais me agrada, porque a possibilidade de ter contato com o criador sem intermédio, sem precisar, porque nós somos criados à base de uma crença de Deus, aonde Deus é intocável, ninguém pode ter acesso a Deus, ainda que seja através de um líder, através de um dogma, não é nada disso. Deus está ali acessível para todo mundo. Eu até brinco que eu digo assim, depois do Theta Healing, eu tenho o WhatsApp de Deus. Então, eu mando a mensagem Exato. para ele, e ele não é aquele amigo que ele olha a mensagem e responde, não. Ele olha a mensagem e já dá a resposta, né? Isso é Anne. É verdade. É muito incrível. Essa terapia veio para revolucionar a nossa vida, né? Porque antes do meu processo de autoconhecimento, eu fui uma pessoa difícil. Porque eu tinha muitas dores e eu não sabia da existência, nem sabia que tinha essas dores, que isso influenciava a minha vida. E quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu falei: meu Deus, como eu demorei para fazer isso, como eu estou sofrendo até hoje, brincou, Deus. E eu não tinha todo esse contato com Deus, né? Então, automaticamente, sem a vida espiritual, né? Eu estava totalmente à mercê do mundão, né? E tudo que era chumbo grosso vinha para cima de mim. E quando a gente trabalha o autoconhecimento e vai mudando a nossa maneira de enxergar a vida, mudando, vivendo com qualidade, com alegria, a gente vai atraindo somente pessoas com essa energia. É muito incrível, né? Porque aí só vem pessoas com energia boa, pessoas dispostas a ajudar, a cooperar. E essa família é legal, né, Maitê? A família da autocura é legal, né? É interessante que a gente, você está falando, eu era uma pessoa difícil, e eu já falei isso aqui para eles, né? Eu também, eu era uma vítima, eu era uma pessoa que era vítima em casa, vítima no trabalho, vítima no transporte, eu era coitadinha, era perseguida, e de repente, quando eu me dei conta de que era eu quem criava aquela realidade, era eu que atraía aquilo tudo para minha vida,
eu resolvi completamente mudar. E é aquela coisa, quando a gente muda, e isso é verdade, quando a gente muda, quando a gente tem consciência de que nós somos co-criadores da nossa realidade, que tudo que acontece à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, as situações que a gente vive, somos nós que atraímos, e você tem duas opções. Ou você se mantém nesse padrão de vítima, ou você assume e começa a resolver. E aí é como você diz, quando a gente resolve se acolher, se amar, se cuidar, o universo ele trabalha simplesmente transformando aquelas pessoas que são negativas, aquelas pessoas que têm o pensamento de vítima como o seu, elas por si só se afastam porque não tem Sim, mais, não há mais conexão, né? Isso, Anne. é verdade. E uma coisa muito legal que eu comecei a observar, né, quando eu mudei, eu até, né, eu mudei de carreira, eu fiz uma transição de carreira porque assim, eu me apaixonei tanto por tudo isso que eu me dedico muito para que eu possa ajudar outras pessoas. E o que eu comecei a observar é que as pessoas ao meu redor, a minha família, começaram a melhorar também, o clima familiar começa a melhorar, né? Parece que você vai se curando e vai, essa energia vai emanando para todos ao seu redor, assim, é muito incrível, é muito gratificante. Maravilhoso. Eu, Olha, assim, sou suspeita para falar, porque eu já amo. não tem mais espaço para coisa negativa. E é isso É mesmo. isso Não, mesmo, Jaci, não tem. e aí, eu falei até sobre isso a semana passada com eles, né? Quando a gente vira co-criador consciente da nossa realidade, a gente começa a se divertir. E foi o que aconteceu Sim, justamente com nós duas, né? A é, gente começamos de uma forma energética mesmo, né? Buscar aquela pessoa que pudesse somar, que tivesse na mesma sintonia, no mesmo momento, com as mesmas ideias, e que pudesse uma somar com a outra. E é quando as coisas acontecem, né? E a gente até brincou com isso, que a gente sim, pensa e o Criador vai. É como se fosse, sabe aquela mãezona que você pede, ela vai realizando, tudo que você pensa, o Criador vai. E isso é muito divertido, sim. né? Exato, e isso pode acontecer com todo mundo, né? Quando você está de bem com a vida, quando você trabalhou, né, o seu interior e você se conecta com esse bem-estar, né? A sua conexão com Deus aumenta gratificante, assim, é nítido. Então você passa a conversar mais com Deus e Deus te atender. Por exemplo, a Maitê, eu até brinquei com ela, eu falei, nossa, Maitê, eu, eu pedi pro Criador, né, uma terapeuta, uma irmã terapeuta, para a gente fazer umas parcerias de trabalho que tivesse conectada, né, na mesma sintonia. Ai, me apareceu a Maitê. Eu falei, nossa, meu Deus, obrigada, porque aí a gente foi conversar, né, sobre o nosso trabalho e assim, uma sintonia muito boa. Então aí começa a acontecer essas coisas boas, né, para as nossas vidas, quando a gente faz esse trabalho, né? É muito É, bacana. e é importante, né, as pessoas, né, que estão nos assistindo entender que essa transformação é em todas as áreas da nossa vida, né? Porque, Exato. assim, simples de falar, o autoconhecimento ele é individual. Então, o que é sucesso? Às vezes, o sucesso para o João é ser promovido na empresa que ele trabalha, sabe? Ter um bom salário e dar uma vida bacana à família dele, está tudo bem. Às vezes, o sucesso para Maria é ficar rica, milionária, assim, desde que você comece Sim, a se cuidar, a se amar. Não é isso, Anne? exato.
E aí, automaticamente, tudo na sua vida, na verdade, começa a melhorar, né? Se você começa a fazer um autoconhecimento e um trabalho para cuidar do seu lado pessoal, né? Automaticamente a sua vida em todos os âmbitos começam a melhorar, né? É automático isso, porque você está limpando ali, né? O que tem de negativo, e aí começa a abrir as áreas, né? Os campos da sua vida para e começa tudo a fluir, né? É bem legal, é bem interessante. As pessoas, algumas pessoas, a ansiedade é muito grande, né? E aí hoje a gente percebe muito que, de um modo geral, o que as pessoas estão buscando é a melhora na sua vida financeira ou no seu relacionamento. Tá? Eu quero resolver a sua vida financeira. Mas você está preparado para a mudança que você tanto almeja? Porque às vezes a pessoa diz assim: ah, não, eu quero ganhar 1 milhão. Mas você tem condições de receber 1 milhão hoje? O que, é que você vai fazer com 1 milhão? Sabe? Então, não adianta, não é o dinheiro, não é o relacionamento, né? Isso É, é muito íntimo. Aí você primeiro precisa tratar aquilo que está trazendo toda essa negatividade, que está fazendo com que você se afaste cada vez mais do seu sonho, cada vez mais do seu projeto, para que esse projeto ele chegue naturalmente. Porque exato. co-criar, é brincar mesmo, como a gente fala. Quando a gente É, está toda certinha, está direitinha com o Criador, está fazendo tudo certinho, as coisas elas vão acontecendo. Porque você é passa a verdade. entrar em ressonância, né? Isso com os É, seus desejos. As coisas vão acontecendo. exato. E quando você vai fazendo, né, esse trabalho, você mudando a sua mentalidade, você começa a viver o seu dia a dia somente com pensamentos produtivos, né? Então, automaticamente, é isso que você vai trazendo para sua vida, né? Você vai ficar com foco naquilo realmente que é importante e vai começar a perder o interesse por coisinhas que você antes achava que era muito importante, que não tinha tanta importância. Mas esse trabalho, gente, acontece, não é do dia para a noite, né, Maitê? Não é assim, vamos lá fazer um atendimento, pum, mudou a vida. Não é isso. É um trabalho, o autoconhecimento é um trabalho constante, né? Até porque a gente veio todos esses anos trazendo tudo, né? Tudo que é de coisas negativas, de sentimentos negativos, atitudes, e para desconstruir tudo isso leva um tempo, né? Leva assim, você tem que ter paciência e amor consigo mesmo, né? Tem que ser persistente, é igual uma academia, né? Você vai para academia, você tem que persistir ali para que você chegue no seu objetivo, e aí depois vai ser uma coisa automática, né? Você não vai mais querer sair desse lugar, desse caminho. É muito gostoso estar nesse caminho, porque vira um vício, bem-estar vira um vício, né? Aquele sentimento de bem-estar, gente, é tão gostoso que você fala, não quero mais sair dali. Tá maravilhoso, só quero melhorar, só daqui para cima, sabe? É legal, bem legal. Porque quando começa, não tem como retroceder, né? Não, graças a Deus. É verdade. A menos que Obrigada, você eu não resolva quero estagnar, só para frente. que você resolva estagnar. E é isso, né? Como a gente estava falando, o terapeuta ele tem esse papel, o papel de montar. É uma jornada mesmo, né? Eu sempre falo assim para meus clientes, é uma jornada. A gente vai Sim. fazer, a ideia é construir, definir uma área que você quer cuidar, que você vai curar, e aí nós vamos tratar isso e Uhum. observar como
você vai se comportar a partir, porque assim, não adianta só o terapeuta fazer a limpeza, o cancelamento, fazer download de coisas positivas e você passa 1 hora, 2 horas com o terapeuta maravilhoso e na primeira oportunidade que você tem, aí você começa a apontar o dedo no outro, né? Você precisa ligar o sim, farol de alerta e estar sempre policiando para corrigir o seu comportamento, porque o autoconhecimento é uma mudança de hábitos e é mudar o hábito ruim mesmo para sim, substituir ele pelo lado bom. O Teta Healing faz isso? Faz, mas se você não fizer a sua parte também não é mágica, né? É um exato. conjunto. Querer, é você querer. É uma dieta, um detox né, de tira coisa ruim e põe coisa boa. E será alguém tem alguma questão assim para tirar alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém botou alguma. Na verdade, as pessoas estão confirmando que a gente está falando, estão concordando e tal. Eu falo, quando a gente começa eu gosto muito de falar da minha experiência, né? O quanto para mim Sim, foi muito difícil. Eu iniciei o meu processo de autoconhecimento há 5 anos e fui muito sozinha e lendo muito livro e fazendo muita, essa não funciona, essa funciona. Porque uma vez uma pessoa no direct perguntou assim, mas qual livro você me indica para eu poder limpar as minhas dores? E não é assim, sabe? Não é tipo, vai ali no mercado e compra um pacote de leite que está tudo bem. Não é isso. A gente não precisa é. entender quais são as suas dores, a gente precisa entender qual tipo de técnica pode ser usada para poder te auxiliar nesse Sim, processo. Porque, como eu sim, falo, o autoconhecimento é o momento de você se pegar no colo. Eu sempre falo isso, né? É o momento que a é, gente diz, para mudão, deixa todo mundo lá, e aí você se pega no colo, se acolhe, se ama, sabe? Diz assim, vem cá, deixa eu entender o que está doendo, por que isso dói? Fale para mim. É o eu comigo, eu sempre brinco, né? Que o autoconhecimento é o eu sim, comigo. O que dói? Onde dói? Por que isso está doendo? Vamos tratar, vamos cuidar, eu te amo, eu te respeito. Que eu digo assim a meus clientes, quando você se olha no espelho, você diz assim, poxa, eu te amo, sabe? Vê, faz isso e vê qual é a reação. Vê como é que você se sente. Porque às vezes você está buscando no outro que você não consegue se dar. Você quer um amor, é, mas você não consegue se amar. Não é isso? Às vezes você quer dinheiro, mas você não sabe nem lidar com dinheiro. Você é uma pessoa que recebe R$ 1.000 e gasta assim, não sabe, poxa, não sei nem o que, eu fiz com R$ 1.000. Não é isso? Então, é assim, verdade. cuidar primeiro das dores. Primeiro a gente cuida das feridas, das dores, do que incomoda. E quando isso estiver realmente cicatrizado, você vai ver que é como uma plantação. Você faz o buraquinho na areia, planta a semente, vai regando todo É, dia, vai dizendo, oi plantinha, eu te amo, como você está linda, e de repente você vai ver que a magia ela por si só vai acontecendo. E é verdade. o importante do terapeuta é esse, porque ele vai te conduzir. Porque no momento que esse cliente ele começa a entrar em um colapso, que ele começa a ter crise, porque as pessoas podem entrar em crise físicas, né? Elas podem ter reações Sim, físicas. O terapeuta vai estar ali para poder conduzir, para poder orientar, dizer, não, tá tudo bem, vamos reaplicar, vamos voltar lá no sétimo plano, sabe? Vamos voltar nos braços do pai, porque vai ficar tudo bem. E fica tudo bem. sim. E eu vou até dar um exemplo de, assim, teve um momento que eu me recordo, né, dos meus momentos, porque quando a gente está trabalhando, né, o autoconhecimento, vem aflorando ali alguns sentimentos, né, guardados, que fala assim, Deus fala assim, olha, você precisa cuidar disso aí. E quando vem esses sentimentos, você ativa aquela sensação que você sentiu quando você teve a dor. Eu vou dar um exemplo assim. Eu tive. Veio para mim ali uma situação do meu passado, muito passado, que eu fiquei com tanta raiva do meu pai que
eu comecei a ficar com raiva dele naquele momento atual. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu tava com raiva dele. Eu falei, eu preciso trabalhar isso urgente. Aí corri na terapeuta. Meu Deus, preciso trabalhar isso porque, gente, não. E você realmente, você traz aquele sentimento forte à tona. E precisa ter um profissional ali que vai te ajudar naquele momento, né? Porque senão você fica ruminando aquilo ali e aí você já desiste de tudo, sabe? Você fala, ai, gente, aí você já decai. Então, é importante esse acompanhamento, né? Para nunca se deixar cair de novo e estagnar, né? Sim. É, menina, o negócio é muito doido. Mas a transformação é maravilhosa. Deixa eu falar Eu de adoro. tudo, porque a vontade que a gente tem é de pegar as pessoas que a gente ama e dizer assim, ai, vem comigo, vem cá, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa Sim. respeitar o livre-arbítrio do outro e saber que todo mundo, Ai, que pena, né? Porque é um assunto tão gostoso, né? a gente vai. Mas assim, eu quero agradecer muito a sua participação, dizer que me deixou Ah, muito eu que feliz, agradeço. Uma honra. muito feliz, tanto com a minha audiência. Hoje, quando eu acordei, eu agradeci ao Criador pela oportunidade de estar construindo um projeto com você, de estar na história com você. Vai ser muito bacana, porque o Criador ele Não, não erra nunca. não Sempre é. com o Criador, agradecer. Gratidão. Nossa, falhou um pouco o seu áudio. Cortou bastante, gente. Será que a minha internet está assim? Meu Deus, como que eu vou fazer essa meditação? Com essa internet, por favor, Criador. Um E beijo, gratidão. a Prazer gente vai se imenso. encontrar de novo. Mais uma vez, Nossa, gente, falhou. gratidão.